sociedade onde nós ferimos e somos feridos. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos feridos e nós ferimos. E a arma que mais fere, a arma que mais machuca, não é o tapa, mas a palavra. O tapa cria um hematoma que com o passar dos dias passa. Mas a palavra, ela é poderosa para destruir. A palavra é poderosa para destruir a moral, sentimental, emocional e espiritual de um ser humano. Vou repetir para que você guarde. A palavra é mais poderosa. A arma é a arma mais poderosa que o ser humano tem. A palavra é a arma mais poderosa que o ser humano tem. Pois com a palavra se arma uma guerra. Com a palavra se apazigua. Com a palavra se divide. E com a palavra se reconcilia. Por isso, quando não sabemos usar as palavras certas para o momento certo, muitas vezes nós provocamos ferida no nosso semelhante. Por isso, eu sempre costumo dizer, com base de estudos psicológicos e psiquiatras e médicos, que todo aquele que um dia foi ferido, quando não tratar da sua ferida, acaba ferindo voluntariamente alguém. Quando alguém foi ferido com palavras, esta pessoa voluntariamente acaba ferindo outro. E tudo isso é armazenado no coração. Jesus falou em Marcos 7:21. Ele falou que do coração procede a saída da vida. Do coração saem os bons e maus pensamentos. E ele classifica alguns, e eu não vou falar todos, mas está em Marcos 7:21, ele diz assim: do coração sai a prostituição, o assassinato, o homicídio. E quando a Bíblia fala coração, ele nunca está falando do coração bombeando sangue, mas a mente. Porque é da mente o órgão principal do corpo humano, que dá o comando para o nosso corpo. Mas a alma se expressa por meio do corpo. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração triste tende a secar os ossos. Salmos, quando você lê Salmos, você percebe que no capítulo 32, o Salmos ele é poético, mas as suas palavras são profundas. De homens que escreveram Salmos. Todos os salmos não são atribuídos a Davi, porque nem todos os salmos Davi escreveu. Tem alguns salmos que autor desconhecido. Mas os Salmos 32, Davi escreveu a partir do versículo 1 e 2 e 3, aonde ele está dizendo: enquanto eu me calei, meus ossos secaram. Eu quero que você retenha para mim a atenção por um minuto, porque essa palavra vai de conta ao teu coração. Toda ferida gerada por palavra, toda ferida sentimental gerada por palavra, toda ferida sentimental e emocional gerada por traumas vividos. E eu vou classificar um trauma vivido: a perda de um ente querido recentemente, a perda de um ente querido tão próximo de você precocemente, uma decepção amorosa, sentimental, uma frustração profissional, ou a falta de realização de um sonho. Nós somos seres humanos que ferimos por palavras, mas também somos machucados por traumas vividos. Palavras também geram traumas. Palavras também geram traumas. E estão associados à ferida aberta no nosso coração. Eu falava para um jovem de 14 anos, essa semana que passada, esse menino, ele pratica mutilação no seu braço. E eu falava para ele que todo fardo emocional, ou toda
fazer com que ele se expressasse, mutilando o seu corpo. A dor que ele sentia, ele passava pelo seu corpo, ele fazia sinais no seu corpo, demonstrando uma agonia da alma. E eu dizia para ele, querido, há um versículo bíblico de um camarada chamado Jesus que está dizendo, e gritando, Jesus está gritando. Capítulo 11, do versículo 28 de Mateus, Jesus está gritando, dizendo assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu a opção de atender o chamado de quem está preocupado contigo é somente tua. Porque o homem não entende. Talvez psicólogos não entendam mais o teu comportamento. Talvez psiquiatras não entendam mais o teu comportamento. A tua família não entende o teu comportamento. Mas existe um que entende a dor do teu coração. Existe um que quer colocar azeite no teu coração. Existe um que se importa com você. Existe um que quer que nessa noite você faça uma opção de romper com todo o trauma vivido no passado ou no presente. Porque talvez você entrou aqui hoje ainda aprisionado no trauma do passado. Ou talvez você está vivendo um trauma recentemente na tua vida. E isso gerou uma ferida no teu coração. Davi foi um homem que passou por momentos de oscilações. No Salmos 40, para quem lê a Bíblia, está dizendo, inclina-te, Deus. Esperei no Senhor com paciência e Ele inclinou-se para ouvir o meu clamor. Ele está falando que teve paciência em esperar em Deus. No Salmo 51, ele já está dizendo, olha o clamor de Davi no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amados, talvez você está vivendo uma vida limitada por causa dos sentimentos feridos não tratados ainda. Quando jovens, eu percebo que nós vivemos dentro de uma geração ferida. E eu percebo que gerações anteriores a essa geração também estão feridas. Eu percebo que uma geração sem tratamento emocional e sentimental ainda continua ferindo outros. E na grande maioria das vezes não é porque você quer, é porque você hoje ainda precisa ser curado. Você não tem intenção de ferir, mas por causa daquela ferida que te tornou tão bloqueado o coração, bloqueando para Deus. Escute, não feche o coração para Deus hoje. Eu vou repetir por 3 vezes. Não feche o coração para Deus. Não se esconda por detrás de um sentimento de dor. Traumas que paralisam pessoas. Irmãos, eu gosto de praticar esporte. Eu gosto de jogar bola. Agora estou me arriscando um pouco no vôlei. Mas todas as partidas em bola de brinquedo, o meu espírito sempre é um espírito de perseverança. Eu entro ali para brincar, mas ao mesmo tempo entro para não perder. No sentido em que lá dentro de mim foi criado esse espírito de luta, de vencer. E eu percebo como as pessoas desistem tão fácil. Talvez se você aqui, toda vez que eu jogo, eu não estou observando o comportamento de cada pessoa. Ah, eu não consegui. E a pessoa desiste. E isso, querido, não é culpa tua. É porque muitas vezes, escute o que eu vou falar. É preocupante que eu vou falar, mas é um alerta. O super cuidado dos pais tem estragado muitos filhos. A super proteção de pais tem estragado muitos filhos. Nós temos uma responsabilidade de educá-los e ensinar, mas muitas vezes nós protegemos tanto os nossos filhos que quando eles têm que deixar o ninho, eles não querem deixar o ninho, porque eles têm medo de viver sozinho. E é necessário que nós
que somos um porto seguro para que eles decolem mais longe do que nós, saindo dali preparados para dia a dia adversidades, em que a mãe não vai estar ali, que o pai não está ali, que o ombro amigo da mãe e do pai não estarão ali, que ele vai chorar sozinho. Mas que ele saiu de casa sabendo, haverá dia difícil. Por isso eu digo para você, jovem que está aqui, mãe e pai, seja o motivador do teu filho, seja o motivador, e não aquele que vai destruir, não aquele que vai ferir, mas aquele que vai ser tratado para também curar. Dentro daquilo que eu estou falando, o ciclo que mais se fere uns aos outros é o ambiente familiar. É onde a gente fala coisa. E o pior de tudo, que é o falar, a gente sempre acha que está com a razão. A gente fere e sempre acha que está certo naquilo que a gente falou. Ei, como é que é o nome do filme que está lá, que eu sempre digo errado? Forjar, eu vou dizer na minha linguagem, forjando o caráter. É uma mudança comportamental no nosso coração. Aceitar Cristo é uma mudança, aonde Ele começa a curar as nossas feridas emocionais e sentimentais. Ele aceitar Cristo não é simplesmente vir à igreja, se tornar membro de uma igreja, se tornar um dizimista, tomar santa ceia, querido. Aceitar Cristo é aceitar o Evangelho, é aceitar a palavra e buscar, praticar ela. E quanto mais você pratica ela, mais você vai sendo confrontado à mudança do teu caráter. Glória a Deus. Deus vai curando, Deus vai nos confrontando. E dentro desse comportamento em que nós vamos sofrendo de mudanças, Deus também vai curando o nosso interior, mudando, sondando o nosso coração. Nem tudo que você ouviu foi com verdadeira intenção de te machucar. Escute o que eu estou falando, é profético. Nem tudo que você ouviu que te gerou machucadura, que gerou ferida, essa pessoa que falou, verdadeiramente tinha intenção de te machucar. Porque todo aquele que me quer machucado. Escute o que eu ouvi de uma senhora. Até onde eu ouvi isso dessa senhora? E ela disse assim: eu fui criada por uma mulher que só gritava. E hoje eu não sei, eu estou lutando para não ter esse comportamento, mas escute, passar 30 anos, 10 anos ao lado de uma pessoa que só grita, qual vai ser o teu comportamento? Também gritando. Obrigado, irmão. Você vai agir gritando. Só que essa pessoa que está oprimindo você é uma pessoa que também já foi oprimida. E essa pessoa não está tendo a intenção de te machucar. Escute uma frase popular que eu ouço de muitas pessoas. Quando eu era criança, meu pai me batia com um pau de madeira, isso e aquilo, e não me matou. Então eu também vou fazer assim com meus filhos, porque se não me matou, não vai matar os meus filhos. Mas veja bem a ferida que causa em você. E a ferida que você está causando no teu filho. Por isso, não sei se você está entendendo a minha linguagem. Nem toda palavra que foi falada para você foi com a intenção de te machucar. É porque essa pessoa também está machucada. Ou está machucada. Sentimentos não se demonstram na grande maioria, mas se falsificam. Em que sentido? Porque se você perguntar para uma pessoa como é que ela está, e na grande maioria não é o que ela gostaria de dizer que está. Então se falsifica, se camufla. Nem sempre quem ri verdadeiramente é uma pessoa transbordante de alegria. Mas uma forma que ela tem. Escute, irmão. E você vai entender a minha linguagem. Chico Anísio, muitas gerações que estão aqui assistindo o Chico Anísio. Beto Carneiro, Vampiro Brasileiro e aí por diante. Incorporou vários artistas. Mas a última entrevista de Chico Anísio no Fantástico, eu não lembro o ano nem a data,
Mas a última entrevista em rede nacional, a repórter da Globo perguntou para Chico Anísio: Chico Anísio, você foi um homem que fez muitas pessoas rir. Você realmente é um homem feliz? E ele disse assim: eu fiz muita gente feliz, mas eu não sou feliz. Nem todo palhaço que faz a plateia rir realmente é feliz. Mas por detrás da máscara existe alguém que precisa de cura. Talvez de trás da maquiagem ou de trás do rótulo existe alguém que precisa de cura hoje. Nós, seres humanos, sempre rotulamos o ser humano. Deus não vai rotular você. Diante de Deus não existe ex, existe um filho que estava perdido e que foi achado e que agora está se reconciliando, recebendo o anel de reconciliação e vestes novas. Deus quer curar o teu coração. Deus quer curar o teu coração a partir de hoje, a partir da tua atitude, da tua opção de escolha. Permanecer escondido de trás de um rótulo ou continuar fugindo daquilo que está sendo oferecido de graça, de uma demonstração de amor. Deus nos ama e quer nos tratar. Todos nós estamos em um processo de cura. Todos nós, alguns em um processo mais evoluído, outros em um processo lento, mas estão sendo tratados, e outros nem ainda foram curados. Mas escute o que a Bíblia diz, que o diabo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. E o que o diabo quer roubar de você é a vida abundante que Deus prometeu para cada um de nós, nos fazendo ficar aprisionados à dor do passado, ao sentimento de culpa, ao sentimento de culpa. O diabo não quer que você seja livre desse sentimento, porque nós não podemos, na grande maioria das vezes, nós não estamos atrás de uma grade aprisionados, mas às vezes estamos aprisionados a sentimentos. Sentimentos que nos corroem de dentro para fora. Porque às vezes nós achamos que tem pessoas que não sabem se relacionar. Não é porque elas não sabem, é porque elas não conviveram com pessoas. Passaram uma grande parte, ou a própria dor. Hoje, grandes estudos foram evoluídos, eles colocaram que apelidos que eram colocados é bullying, e por causa desses apelidos, brincadeiras de mau gosto, se causou muita machucadura em muitas pessoas. E muitas dessas pessoas não conseguem nem mais ouvir ser chamada pelo aquele apelido que causou tanta dor, mas que ainda continua carregando a dor. Dentro daquilo que estou falando, eu lembro-me da passagem bíblica do cego Bartimeu, que está à beira do caminho. Bartimeu trazia uma capa, e a capa que Bartimeu trazia, atrás da capa, estava escrito: este homem é mendigo, miserável, e está autorizado pelo governo de Roma a pedir esmola. Olha que preconceito e discriminação. Bartimeu, embora cego, não podia ver o que estava escrito, mas carregava uma capa. E talvez alguém falou para ele: Bartimeu, você vai andar com rótulo, e aonde você passar, as pessoas vão olhar o que está escrito nesse rótulo. Quem gosta de colocar rótulo é o diabo, porque Deus coloca título: filho. Filho. Você tem filiação. Quem gosta de colocar rótulo é o diabo. O diabo gosta de colocar rótulo e manter preso a este rótulo. Bartimeu, ao ouvir a palavra de Cristo, sabe o que ele fez? Clamou. O primeiro passo foi clamar, o segundo passo, se desfazer da capa. A capa que identificava quem era Bartimeu. Talvez muitos te conheçam como uma pessoa amarga, como uma pessoa sofredora. Talvez muitos
conheço você como uma pessoa medrosa. Muitos conhecem você por isso. Mas hoje, Deus quer, a partir da abertura do teu coração, Deus quer mudar a tua vida. Eu vou falar algo para você que está aqui dentro desse ambiente, que pode ser para você, mas pode ser usado para outras pessoas. Pare de se esconder atrás da tua dor. Quanto mais você se esconder, menos você vai viver. Menos você vai viver. Pessoas que fizeram de suas dores uma escada para mudar de vida. E outros que fizeram um buraco para se esconder. Porque preferiram se enterrar ao invés de atender ou segurar na corda em que Jesus lançou. Sabe a dor? Quanto mais eu fico nela, mais eu me afundo sobre ela. Mais ela me afuga. E mais eu me limito. Mais eu me limito a viver. E eu deixo de viver grandes coisas na minha vida. Porque eu estou aprisionado a um sentimento que me escraviza. Amados, o mês passado era o mês amarelo no Brasil. Setembro amarelo. O que significa o setembro amarelo? Campanha contra o suicídio. E o que provoca ou o que gera o suicídio são traumas, feridas provocadas ou traumas que provocam ferida e que não são tratadas. Foi sábado, ontem mesmo nós ouvimos, né, missionária Maria, daquela senhora que falou para nós: eu já tentei me matar, e eu entendi que ela não tentou só uma vez, ela já tentou algumas vezes. Porque a dor é tão grande dentro da alma dela, que a única solução enganosa que o diabo lançou é: tira a tua vida, que vai acabar a tua vida. Enganosa. Quantos talvez estejam aqui, ou talvez não estejam, já pensaram em tirar a própria vida por causa da dor? Quantos talvez estejam aqui, talvez não, têm medo de muitas coisas? Como pastor, e por ter lidado muito tempo com muito jovem, eu me preocupo com essa geração. Eu não trabalho diretamente com jovem hoje, mas eu percebo que a geração de hoje é tão fraca, mas tão fraca, emocionalmente, tão fraca sentimentalmente, tão fraca espiritualmente. É uma grande geração que é fraca, que é anêmica nessas áreas. Jovens, escute, pais que estão aqui, eu estou falando com muita propriedade de ouvir. E por muito tempo eu fui em colégio fazer palestra, e eu conversava com jovens que já estão lá terminando seus estudos no terceiro ano, e a gente perguntava para eles: e filho, ô filho, o que você pretende agora cursar? Qual será a tua qualificação profissional? E muitos deles diziam: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E até começa, mas no meio do caminho, diante dos obstáculos, e por não ter sido preparado, ou por palavras que ouviram, acabam desistindo. Você recorda do que eu falei alguns minutos atrás? Palavras constroem, mas também destroem. Você é um fracassado, você não vai conseguir. Você não aprende nada. Você é um preguiçoso. Você é um medroso. E aí, quando o jovem se depara diante do primeiro obstáculo, o que ele faz? Desiste. Está vendo essa menina aqui, a minha sobrinha? Filha da minha sobrinha? A Jéssica tem que deixar ela correr para ela cair e ralar o joelho. Porque se ela não ralar o joelho, no dia que ela cair, vai ser um desespero na vida da mamãe. Ai, mãe, perdi meu joelho. Mas daí já ralou, já está bem grossa, ela vai ralar e vai chegar um pouquinho e vai dizer assim: ó, mamãe já me ensinou que eu ia passar por isso. Não pode ser menino no chão, porque vai pegar velho, entendeu?
Ele precisa de contato com a terra para criar imunidade. Estamos criando jovens, crianças. É correto proteger, mas a superproteção está estragando nossos filhos. Não costura, senão não vai estragar, porque ele vai espetar. Aí cria um menino frágil, cria uma menina frágil. Não mexe com fogo, senão não vai se queimar. É claro que tem tempo para todas as coisas. Aí a menina um dia resolve chegar aos 25 anos, ela resolve casar aos 20 anos, e aí ela não sabe fazer muita coisa, e aí ela vai sofrer. E ela vai ouvir do esposo também coisas que ela não gostaria de ouvir, porque ela não foi preparada. Eu vou terminar por aqui a minha ministração, mas eu vou contar o testemunho de um pastor, que ele contou que quando ele morava com a sua mãe, a mãe levava a cueca até o banheiro, levava a toalha até o banheiro, servia o prato dele, só faltava dar na boca dele. Um dia ele casou. E quando ele casou, ele pensou, agora minha esposa vai continuar, porque a minha mamãe sempre fez para mim. E ele diz no testemunho, foi a partir desse dia que eu me tornei um homem. Ele tomou banho, a mulher não levou a pé, não levou a toalha. Ele tomou banho, se secou, foi lá e botou a pé, botou a roupa, sentou na mesa, a mulher não serviu ele. Ele foi para o quarto e começou a chorar o nenenzão. Ele contando. E aí quando ele chorou, ele começou a orar. E o Espírito Santo de Deus falou para ele, e aí ele entendeu. E agora, ele estava longe da mamãe. E deu uma super proteção. E que agora, a cueca ele ia ter que alcançar, ele ia ter que pegar. A toalha pode até ser alcançada, se esquecer. Mas que agora ele virou um homem. E ele diz assim, a partir desse dia eu me tornei um homem. E isso é uma vida espiritual. Deus muitas vezes não nos confia grandes coisas, porque muitas vezes somos meninos ainda na fé. Não temos suporte para suportar algumas coisas que virão pela frente. Deus nos prepara, como o Pai nos forja. Ele molda o caráter de Cristo em nós e nos alerta. Dias de tribulação nós passaremos nesta terra. Por isso, para nós orarmos, não continue refém dos teus sentimentos. Tem um ditado que eu acho muito interessante, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu tento risada. Está nervoso? Vai pescar. É no sentido assim, ao invés de enfrentar o teu problema, foge dele. Pega mais uma. Bota mais uma aí na beça, mano. Bota mais uma na veia. Aí você vai ficar zen. Vai ficar bem zen, né? Bem tranquilo, enxergando elefante, voando, formiga pegando elefante. E aí passou a noite, um dia você vai voltar, você vai estar sóbrio, e aí você vai lembrar de tudo de novo. E quando você não volta na veia, você assim, vamos nos entupir de X calota, vamos comer, porque é um meio de nós extravagar nossas emoções comendo. E outros se ocupam com tantas outras coisas. Vamos arrumar um serviço, talvez aí a gente, mente ocupada, não é oficina do diabo, mas mente vazia, é oficina de dois enganos. Você só está fugindo, ao invés de enfrentar. Enfrenta o teu fantasma e expulsa ele da tua vida. Pare de fugir dele. Pare de acariciar ele. Pare de toda... Ei, a tua dor tem dias que ela faz aniversário. Tem ou não tem? Hoje quem está de aniversário é a Marta. Vamos solicitar para ela. Bom dia, Marta. Alguém já viu isso? Não fez? No Instagram não, né? Mas a gente faz muitas vezes. Porque a gente vai convivendo com a dor. A gente quem tem problema de desgaste na coluna, convive com aquela dor. Convive ou não convive? Aí um dia tu tá lá, fala do Paulinho. O Paulinho, coitado, que vive um monte de tempo para dar injeção nesse povo. Aí toma uma injeção, e aí o Paulinho diz assim, daqui 90 minutos vai passar a tua dor. E passa. Daqui 6 meses, está de volta o pastor Luiz lá. Se acostumou com a dor. Acariciou a dor. A minha dor
assim, hoje está de aniversário. Em 2 em 2 anos ela faz, em 1 ano ela faz 2 aniversários. Ei, pare de se acostumar com a dor. Abandone ela, rompa ela hoje, permitindo que Deus cure diante da tua confissão. Não se cale diante da tua dor, mas expresse a tua dor. Não nas redes sociais. Pare de expor a tua dor em redes sociais, porque você vai encontrar um monte de gente também magoada e ferida. É como se a pessoa sempre quisesse que alguém motivasse você a se manter onde Deus está dizendo: filha, abre a tua boca e clama para mim, fala para mim o que tu está sentindo. Esse jovem que eu estava contando, eu falei para ele: cara, expressa a tua dor para Deus agora, nesse momento, segura minha mão. Ele segurou minha mão, digo: fala do jeito que tu sabe falar com Deus. No outro dia seguinte, ele ligou para mim e disse assim: pastor, muito obrigado. Fazia dias que eu não dormia. Essa noite eu dormi até mais cedo. Porque ele resolveu contar para Deus um pouquinho da sua dor. E você percebe, irmão, que quando a gente se acostuma com a dor, a gente quer arrumar uma música para ela. A gente que se acostuma com a dor tem que ter a música romântica para a dor. Tem ou não tem? Aquieta a minha alma. E aí você ouve aquela música e chora. Mas não conta para Deus que ela anda sentindo. Até se emociona com a dor. Até chora e expressa a tua dor por meio de uma música. Mas a música está trazendo uma mensagem dizendo assim: o que perturba a tua alma, lança diante de Deus. Eu não estou criticando a música dessa cantora, que para mim ela é um exemplo de adoração do lado de dentro e do lado de fora. Mas ela está trazendo uma mensagem que é assim: aquieta, para aquietar a tua alma e vomitar para Deus o teu sentimento de dor. Mas não fazer dessa música um momento de sentimentalismo para você chorar. E aí você confunde sentimentalismo com a presença de Deus. Está totalmente errado. Aí hoje eu senti a presença de Deus, saí até mais aliviado. Mas engraçado, depois da meia hora depois você está do mesmo jeito. Foi só sentimentalismo, não foi presença. Porque a presença transforma, a presença liberta, a presença cura, ela restaura. Eu nunca vi homens e mulheres terem encontro com Deus e permanecerem do mesmo jeito que estão. Eu contava para esse jovem que eu era um menino muito infeliz, tinha tudo para dar errado, mas um dia Jesus bateu na porta do meu coração e ofereceu um bálsamo para a minha dor. Eu resolvi deixar Jesus curar. Hoje, eu busco ser feliz da maneira como Deus me ensinou a ser. Vivendo cada dia da melhor maneira possível. Não deixe o ladrão roubar a tua paz. Não deixe o ladrão roubar o teu tempo de felicidade. Não deixe o ladrão manter você preso a esse sentimento de dor. Ontem o irmão Pedro cantava uma canção na cidade de Catuípe, que os meninos cantam aqui: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Neemias 8 diz que a força do Senhor é a nossa alegria, ou a alegria do Senhor é a nossa força. Faça de Deus a tua fortaleza, faça de Deus o teu refúgio, mas conte para Ele o lugar da tua dor ou da tua fraqueza.